Quando o fim do ano se aproxima e o frio começa a tomar conta de muitas paisagens ao redor do mundo, algo mágico acontece. As ruas ganham novas cores, as luzes se acendem com um brilho diferente e o cheiro de pinho, canela e chocolate quente se espalha no ar. É Natal. Mas e se a gente dissesse que existem lugares onde essa magia parece ainda mais viva? Cidades e vilarejos onde o Natal não é apenas uma data, é uma experiência. Nesses cantos do mundo, o tempo desacelera, as tradições ganham vida e o espírito natalino se torna quase palpável. São destinos que parecem ter saído de um cartão postal, com paisagens de tirar o fôlego, mercados encantadores e celebrações que aquecem até os corações mais gelados. Viena, Áustria. Quando o inverno desce suavemente sobre a Europa Central e os primeiros flocos de neve tocam as ruas de paralelepípedos de Viena, algo mágico começa a acontecer. A cidade, com sua rica tapeçaria de história imperial, música clássica e arquitetura barroca, se transforma em um verdadeiro conto de fadas natalino. É dezembro em Viena e o Natal aqui não é apenas celebrado, é vivido. A cada esquina, a atmosfera se adensa com o aroma doce de castanhas assadas, vinho quente com especiarias e biscoitos de gengibre feitos em casa. As luzes cintilam não apenas nos postes e nas árvores, mas nos olhos dos que caminham pelos mercados de Natal, envolvidos por um sentimento que mistura nostalgia, expectativa e encantamento. Viena não apenas celebra o Natal, ela o encena com a precisão de uma ópera, com o cuidado de um concerto. Os prédios históricos se vestem com elegância, iluminados por milhares de pequenas luzes brancas que ressaltam as curvas da arquitetura secular. Nas janelas dos cafés tradicionais, bolos como o Sachertorte e o Apfelstrudel convidam o transeunte a uma pausa doce e acolhedora. Na Rathausplatz, diante da majestosa prefeitura de Viena, ergue-se um dos mercados natalinos mais famosos do mundo, o Wiener Christkindlmarkt. Aqui, barracas de madeira decoradas com ramos de pinheiro oferecem desde artesanatos locais até enfeites natalinos em vidro soprado, tudo embalado por uma trilha sonora de corais e sinos que ressoam como uma carícia no ar frio do inverno. Crianças patinam na pista de gelo entre árvores iluminadas. Famílias se reúnem para compartilhar um Glühwein, aquecendo as mãos e o coração. O tempo parece desacelerar. Viena, por algumas semanas, esquece sua grandiosidade imperial e se entrega ao singelo milagre do Natal. Mas o encanto vai além do visível. Há algo quase espiritual que emana das igrejas barrocas, onde concertos de Natal ecoam pelos salões de catedrais centenárias. É no som dos violinos que preenchem a Karlskirche, na melodia suave do coral infantil que canta no Stephansdom, que se percebe uma reverência profunda pela tradição. Em Viena, a música é parte essencial do Natal. Nas salas douradas da Ópera Estatal e nas salas de concerto do Musikverein, as obras de Mozart, Beethoven e Strauss ganham nova vida sob a luz das velas e os murmúrios da plateia. Os concertos de advento tornam-se experiências quase místicas, onde o sagrado e o humano se encontram. Os bondes decorados com guirlandas e sinos percorrem a cidade como se transportassem os passageiros não apenas de um ponto a outro, mas entre épocas. Ao passar por locais como o Palácio de Schönbrunn ou o Burgtheater, é impossível não sentir-se dentro de um postal em movimento. Viena no Natal é uma cidade que inspira quietude. Há uma poesia nos gestos simples, em uma senhora oferecendo biscoitos a um estranho, em um casal que para na frente de uma vitrine para admirar um presépio esculpido à mão, em crianças que, de olhos brilhando, colocam cartas para o menino Jesus em caixas postais douradas espalhadas pela cidade.
Rovaniemi, Lapônia, Finlândia. No Círculo Polar Ártico, existe um lugar onde a magia do Natal parece ter encontrado sua morada eterna. Rovaniemi, na Lapônia finlandesa. Aqui, onde as renas caminham livremente entre as árvores e as luzes da aurora boreal dançam no céu como pinceladas de luz sobre uma tela infinita, o Natal é vivido com uma intensidade que desafia a realidade. É em Rovaniemi que se encontra a residência oficial do Papai Noel, o símbolo máximo dessa festividade tão universal. Um local onde o tempo parece desacelerar e o espírito natalino ganha forma humana. O vilarejo do Papai Noel, com suas construções de madeira, luzes cintilantes e trilhas cobertas de neve, é uma verdadeira ode à fantasia. Aqui, o bom velhinho recebe visitantes de todas as partes do mundo, com um sorriso tão caloroso que derrete até o mais rígido dos invernos. As crianças entregam suas cartas, os adultos se emocionam, e os olhos de todos brilham como se pudessem refletir o próprio espírito do Natal. Entre abraços apertados e promessas sussurradas, a figura do Papai Noel transcende o imaginário e se torna presença viva, quase palpável, como se ele sempre tivesse estado ali, esperando por cada um de nós. Mas Rovaniemi é mais do que a casa do Papai Noel. É também um refúgio de tradições lapãs e de uma natureza que se impõe com beleza e silêncio. A cultura Sami, povo indígena da Lapônia, encontra espaço nas feiras, nos cantos e nas cores dos trajes típicos. Suas histórias ecoam nas montanhas nevadas e nos campos abertos, como um lembrete de que o Natal, antes de ser celebração comercial, é uma comunhão com o tempo, a terra e os ancestrais. Nos arredores da cidade, as florestas boreais se erguem como catedrais naturais. Caminhar por elas é como adentrar um conto antigo, onde cada galho carrega neve como se fosse um presente embrulhado com delicadeza. A fauna local, com suas raposas, lebres e renas, parece entender o papel que desempenha nesse cenário. São personagens de um espetáculo que se repete todos os anos, mas nunca perde o encanto. Durante o mês de dezembro, Rovaniemi se transforma. As luzes ganham mais brilho, as canções ecoam pelas ruas e o frio, embora intenso, é suavizado pelo calor dos encontros. Mercados natalinos tomam conta das praças, oferecendo desde artesanatos locais até os tradicionais biscoitos de gengibre, glugi, o vinho quente especiado, e sorrisos sinceros de quem entende que o Natal não é só uma data, mas um estado de espírito. As famílias se reúnem ao redor de fogueiras ao ar livre, aquecidas por peles e bebidas quentes, contando histórias, cantando hinos antigos e observando o céu à espera das luzes do norte. E quando elas surgem, as auroras boreais, é como se o próprio universo decidisse fazer parte da celebração. Ondas de verde, rosa e azul cruzam o firmamento com graça e majestade, arrancando suspiros e lágrimas de um público que, mesmo sem dizer uma palavra, compreende a magnitude do momento. Tallinn, Estônia. No extremo norte da Europa, às margens do Mar Báltico, existe uma cidade onde as muralhas medievais se confundem com a brancura da neve, e cada viela conta uma história que atravessa os séculos. Tallinn, capital da Estônia, é um cenário que parece ter sido desenhado para o Natal, um verdadeiro conto vivo que mistura tradição, fé, mistério e magia. Quando o Natal se aproxima, Tallinn se transforma. A praça da prefeitura, com sua arquitetura gótica e seu espírito vibrante, se torna o coração pulsante da celebração. No centro dela, ergue-se uma imensa árvore de Natal, tradição que remonta ao século XV, quando se diz que Tallinn foi a primeira cidade do mundo a exibir uma árvore pública de Natal. Ao redor, chalés de madeira cuidadosamente decorados compõem o mercado natalino mais charmoso do Báltico.
Entre os aromas de canela, cravo e pinho, os visitantes passeiam por barracas que vendem artesanato local, roupas de lã tecidas à mão, brinquedos de madeira e iguarias tradicionais como pipar kugid, os biscoitos de gengibre estonianos e o verivorst, uma salsicha de sangue servida com chucrute e batata. O glögg quente aquece as mãos e o coração, e as músicas natalinas, algumas entoadas por corais que se apresentam ao vivo, envolvem tudo numa atmosfera de encantamento. É impossível não se impressionar com a forma como Tallinn combina o sagrado e o festivo. Em cada igreja centenária, celebrações religiosas relembram o verdadeiro significado da data. A Catedral de Alexander Nevsky, com suas cúpulas em forma de cebola e sua fachada imponente, acolhe fiéis e visitantes em cerimônias que mesclam o silêncio respeitoso com cânticos que reverberam como preces lançadas ao céu de inverno. Enquanto isso, nas ruas, os sinos tocam, os cavalos puxam trenós por entre os becos nevados, e crianças com gorros vermelhos correm atrás de flocos de neve como se tentassem capturar a própria essência do Natal. E talvez consigam, porque Tallinn, em dezembro, tem o poder raro de transformar a realidade em fantasia. Nas torres da muralha medieval, luzes discretas se acendem, como se a própria cidade quisesse contar aos céus que está em festa. E lá de cima, o panorama é arrebatador. A cidade antiga, cercada pelas construções modernas que permanecem à distância respeitosa, resplandece como uma joia entre as sombras da noite. É uma visão que faz o coração desacelerar e os olhos se encherem de gratidão. Dentro das casas, famílias se preparam para a ceia. As janelas, decoradas com enfeites feitos à mão, revelam cenas de união e aconchego. Os estonianos, conhecidos por sua conexão com a natureza e suas tradições profundas, mantêm rituais que atravessam gerações. Acender velas, preparar o black bread caseiro, escrever desejos para o novo ano, tudo isso faz parte do Natal vivido com simplicidade e emoção. E quando a noite de Natal finalmente chega, Tallinn silencia, não de ausência, mas de reverência. As ruas ficam mais calmas, cobertas por uma neve fresca que parece cair com propósito. Os sinos tocam à distância. Nas igrejas, missas são celebradas à luz de velas. E por alguns instantes, o tempo parece parar. Castelo Real Wawel, Croácia. O Castelo Real de Wawel, situado em um planalto com vista para o rio Vístula, na histórica cidade de Cracóvia, e não na Croácia, como muitos erroneamente pensam, é uma das joias mais reluzentes da Polônia, e quando o mês de dezembro se aproxima, transforma-se em um cenário digno dos contos mais belos já narrados. Quando os primeiros flocos de neve começam a cobrir os telhados das torres góticas e renascentistas, e o frio penetra as muralhas centenárias, algo muda na atmosfera do castelo. É como se o tempo diminuísse o ritmo, como se o próprio espírito do inverno parasse para admirar o esplendor da temporada natalina. Cada pedra das muralhas, cada tapeçaria pendurada nas grandes salas do castelo parece sussurrar histórias de natais passados. Imperadores, cavaleiros e nobres que um dia caminharam por aqueles salões agora parecem ecos de uma memória coletiva, onde o Natal era celebrado com pompa, oração e esperança. As chamas das lareiras, crepitando em seus mantos de fogo, trazem um calor que é mais do que físico, é um calor da alma. Nas semanas que antecedem o Natal, o Castelo Wawel passa a ser iluminado com delicadas luzes âmbar, que contornam suas janelas arqueadas e torres imponentes. A luz suave dança sobre a neve, criando reflexos dourados no gelo e nas vitrines das exposições que ganham um ar ainda mais solene. Mas o que realmente encanta não é apenas a decoração, é o sentimento coletivo que emana de cada visitante, de cada morador de Cracóvia. As famílias caminham juntas pelas escadarias antigas, crianças com os olhos arregalados diante de árvores de Natal gigantes
que adornam o salão principal. Músicas natalinas entoadas por corais locais ecoam pelos corredores de pedra, preenchendo o ar com melodias que transcendem línguas, crenças e tempos. As celebrações no castelo remetem às tradições mais antigas da Polônia. Uma delas é a vigília, a ceia da véspera de Natal, que ali ganha um simbolismo ainda mais profundo. Sob o teto altíssimo de pedras trabalhadas, mesas são montadas com 12 pratos simbólicos, representando os 12 apóstolos. O tilintar de talheres de prata, o aroma de pratos como o barst vermelho e os pierogies com repolho e cogumelos invadem os sentidos. E é impossível não mencionar o opłatek, a fina hóstia que é compartilhada entre os presentes, acompanhada de votos de felicidade, saúde e paz. Nesse momento, mesmo aqueles que chegam como estranhos tornam-se parte de algo maior, uma comunidade de almas unidas pelo mesmo desejo, que a luz do Natal possa brilhar mais forte do que qualquer sombra que o ano tenha deixado para trás. Do alto da torre de Sigismundo, o som grave do sino ressoa na véspera do grande dia. Suas vibrações atravessam as muralhas, as árvores cobertas de neve, os telhados das casas vizinhas, e cada badalada parece anunciar: é Natal, é tempo de recomeço. O mercado de Natal que se estende ao pé do castelo é outro espetáculo à parte. Bancas de madeira enfeitadas com guirlandas vendem artesanato local, enfeites de vidro soprado, brinquedos de madeira e doces típicos. O cheiro de vinho quente com especiarias, o famoso grzaniek, mistura-se ao de nozes caramelizadas e panquecas polonesas. Há risos, há abraços, há canções. Tudo isso sob a vigília silenciosa do castelo, que parece sorrir discretamente diante da celebração da vida que se desenrola aos seus pés. Dentro da capela do castelo, missas especiais são realizadas, com cantos gregorianos que ressoam pelos vitrais coloridos. Quebec City, Canadá. Quando dezembro cobre o hemisfério norte com seu véu de frio e neve, há um lugar onde o Natal não apenas acontece. Ele vive. Passear por suas ruelas de pedra, ladeadas por construções do século XVII e XVIII, é como caminhar dentro de uma pintura viva. As luzes de Natal reluzem nas sacadas cobertas de neve. Os pinheiros decorados disputam a atenção com as fachadas coloridas, e o aroma de chocolate quente e cidra temperada paira no ar como um convite ao aconchego. Na velha Quebec, um patrimônio mundial da Unesco, o tempo parece ter se rendido à eternidade. Durante o mês de dezembro, essa parte da cidade se transforma num vilarejo natalino digno das mais belas ilustrações de livros infantis. O Quartier Petit Champlain, considerado uma das ruas comerciais mais antigas da América do Norte, é o coração pulsante desse encantamento. Suas lojinhas artesanais, os restaurantes aconchegantes com lareiras acesas e os corais de crianças entoando canções natalinas em francês criam uma atmosfera que parece suspensa entre o real e o imaginário. Não é difícil acreditar que, a qualquer momento, uma rena poderá atravessar a rua puxando um trenó repleto de presentes. Enquanto a neve cai suavemente, como se obedecesse a uma coreografia ancestral, os moradores decoram suas casas com lanternas, laços vermelhos, guirlandas feitas à mão e velas em cada janela. A tradição aqui é respeitada como uma herança sagrada. E isso não é apenas visto, é sentido. Os mercados de Natal ou marchês de Noel são um espetáculo à parte. Inspirados nas tradições europeias, especialmente da Alemanha e da Alsácia francesa, eles oferecem uma experiência sensorial completa. As barracas de madeira, decoradas com ramos de pinheiro e luzes quentes, oferecem desde vinhos quentes e queijos artesanais até brinquedos em madeira. Esculturas de gelo e doces típicos como o sucre à la crème e o pain d'épices. E então, quando a noite cai sobre o Château Frontenac, o icônico hotel que domina o horizonte da cidade,
Como um castelo saído de um conto medieval, ele se transforma numa verdadeira joia cintilante. Suas torres cobertas de neve refletem as luzes da cidade e o céu noturno ganha um tom azul profundo, quase mágico. É nesse cenário que acontecem os espetáculos de luzes e projeções, concertos natalinos e performances de rua que celebram a união, a esperança e a alegria do Natal. E tudo isso acontece ao som de sinos que ecoam pelas igrejas da cidade, misturando-se ao barulho suave da neve sob os pés. Mas o Natal em Quebec não é apenas grandioso. Ele é, sobretudo, íntimo. Nas pequenas padarias de bairro, senhores e senhoras trocam receitas de biscoitos típicos, enfeitam juntos a árvore comunitária e compartilham histórias de infância. Em cada gesto, há um senso de comunidade que aquece mais que qualquer lareira. Edimburgo, Escócia. Quando o mês de dezembro desponta no horizonte, Edimburgo, a capital da Escócia, se transforma lentamente em um cenário que parece ter saído diretamente das páginas de um conto de fadas invernal. A cidade, já famosa por sua arquitetura gótica, suas ruas de paralelepípedos e seu castelo imponente que vigia tudo do alto de uma colina, ganha novos contornos sob a luz suave das decorações natalinas. É como se a história e a fantasia caminhassem de mãos dadas, criando uma atmosfera que beira o mágico. As manhãs são frias e os ventos cortantes descem das Highlands com força. Mas nem mesmo o frio intenso consegue arrefecer o espírito natalino que pulsa em cada rua, em cada esquina, em cada olhar. Os moradores se vestem com camadas de lã, cachecóis coloridos e gorros que os fazem parecer personagens de uma ilustração vitoriana. Edimburgo no Natal é um convite ao encantamento, uma experiência sensorial onde os aromas de vinho quente com especiarias, biscoitos amanteigados e castanhas assadas pairam no ar como promessas de aconchego. O coração pulsante das celebrações se encontra na Princes Street Gardens, transformada em um parque de diversões festivo que mistura tradições locais com toques europeus. Ali, uma roda gigante iluminada ergue-se contra o céu cinzento, oferecendo vistas arrebatadoras da cidade adornada. As luzes que serpenteiam pelas árvores criam túneis dourados e crianças riem enquanto deslizam em pistas de patinação que cintilam sob o brilho das guirlandas. Os mercados de Natal, ou Christmas Markets, são um espetáculo à parte. Barracas decoradas com pinheiros e neve artificial vendem de tudo. De artesanato escocês feito à mão, a iguarias típicas como haggis em miniatura, shortbread recém-assado e copos fumegantes de mulled wine. É um lugar onde línguas se misturam, culturas se encontram e o espírito de fraternidade se torna quase palpável. Passear pela Royal Mile durante essa época é uma jornada entre o passado e o presente. As pedras antigas do chão guardam ecos de séculos, enquanto as vitrines decoradas refletem os brilhos das guirlandas e estrelas. Músicos de rua entoam canções natalinas com gaitas de fole, misturando tradição celta e espírito festivo, num dueto que arrepia até os corações mais céticos. E quando a noite chega mais cedo, como é típico no inverno escocês, a cidade não escurece. Pelo contrário, ela se ilumina. Projeções de luzes dançam nas fachadas de edifícios históricos, e cada beco parece esconder um novo segredo, um novo brilho, uma nova história esperando para ser contada sob a neve leve que começa a cair. O castelo de Edimburgo, sempre imponente, ganha um papel ainda mais central. Envolto em uma aura de lenda e mistério, ele é o ponto focal de diversas celebrações. Shows de luzes sincronizadas com música clássica ecoam pelas muralhas, transformando pedra e história em espetáculo sensorial. Do alto, ele observa uma cidade viva, em festa, onde o passado é reverenciado e o presente celebrado com gratidão.
Na George Street, o desfile de luzes transforma a via em uma galeria ao ar livre. Instalações artísticas interativas convidam os passantes a participarem da festa, criando memórias com cada passo. É impossível não se sentir parte de algo maior, de uma tradição que atravessa gerações, de um sentimento coletivo que só o Natal em Edimburgo parece evocar com tamanha intensidade. Lucerna, Suíça. Quando o frio do inverno europeu chega com seus ventos suaves e o primeiro véu de neve cobre os Alpes, Lucerna desperta para uma das épocas mais mágicas do ano. Situada no coração da Suíça, entre montanhas imponentes e à beira de um lago sereno, a cidade parece ter sido feita sob medida para o Natal. À medida que dezembro avança, Lucerna se transforma em um cenário digno de conto natalino. As fachadas medievais ganham novas cores com guirlandas, estrelas e sinos pendurados. Luzes amarelas e quentes contornam os telhados inclinados, criando uma aura de conforto mesmo nas noites mais frias. A neve que se acumula suavemente nas calçadas é o toque final, um lembrete de que, por mais tecnológico que o mundo se torne, há beleza eterna nas coisas simples. O mercado de Natal de Franziskanerplatz, no coração da cidade velha, é um ponto de encontro entre gerações, culturas e sonhos. Ali, entre as barracas de madeira decoradas com pinheiros e luzes piscantes, o tempo parece parar. O cheiro de amêndoas caramelizadas, pão de gengibre e vinho quente perfuma o ar e guia os passos de quem busca não apenas presentes, mas memórias. Os artesãos locais exibem seu talento em cada detalhe: velas esculpidas à mão, brinquedos de madeira, enfeites delicadamente pintados, todos feitos com a paciência de quem entende o verdadeiro significado do Natal. As melodias natalinas não vêm apenas de caixas de som. Corais se apresentam ao vivo nas praças, enchendo o ar com harmonias que ecoam entre as construções centenárias. Crianças param para ouvir, olhos arregalados de encantamento, enquanto os adultos sorriem, talvez lembrando de seus próprios natais passados. A música em Lucerna é mais do que som. É ponte entre o presente e o passado, entre a fé e a fantasia. Às margens do lago de Lucerna, as águas refletem as luzes da cidade, como se o próprio céu decidisse descer e tocar a terra. Passeios de barco iluminados oferecem uma perspectiva única do Natal suíço. Flocos de neve caem sobre os passageiros, enquanto o horizonte se desenha em tons de azul, branco e dourado. Dentro das embarcações, o calor dos risos e das canecas fumegantes transforma o frio em algo acolhedor. O Kapellbrücke, a ponte de madeira coberta mais antiga da Europa, torna-se ainda mais impressionante sob a iluminação natalina. Suas pinturas medievais parecem ganhar vida, e cada passo ali sobre as tábuas antigas é como caminhar por séculos de história tocados pelo espírito do Natal. À noite, quando tudo se silencia, o som das águas correndo sob a ponte se mistura aos sinos das igrejas, criando uma trilha sonora que só Lucerna pode oferecer. O espírito natalino também se revela nos detalhes menos óbvios. As padarias locais, com suas vitrines aquecidas, exibem delícias típicas como o Christstollen e os Bredeli, pequenos biscoitos em forma de estrelas e corações cobertos com açúcar e lembranças da infância. Cafeterias se tornam refúgios onde estranhos dividem mesas, histórias e calor humano. E nas casas, luzes discretas piscam atrás de cortinas brancas, sugerindo que ali dentro o Natal também é celebrado com silêncio e amor. Praga, República Tcheca. É dezembro, e o Natal chega não apenas como uma data, mas como uma presença, um espírito que permeia cada rua de paralelepípedo, cada torre gótica, cada praça iluminada por milhares de luzes cintilantes. Praga, a capital da República Tcheca, tem uma relação quase mágica com o Natal.
É uma cidade que carrega em suas pedras o peso de séculos de história, mas quando dezembro chega, ela sorri com a inocência de uma criança à espera de presentes. O frio corta o ar, mas há algo de caloroso no brilho dos mercados de Natal, no cheiro doce das amêndoas caramelizadas e na melodia suave dos corais que entoam canções tradicionais sob o céu de inverno. A praça da cidade velha, coração pulsante de Praga, torna-se o epicentro desse encantamento. Lá uma gigantesca árvore de Natal se ergue majestosamente, decorada com estrelas douradas e fitas vermelhas que dançam com o vento. À sua volta, barracas de madeira vendem artesanato local, brinquedos feitos à mão e uma infinidade de guloseimas típicas, como o trdelnik, um pão doce assado em espetos giratórios, coberto com açúcar e canela. As vozes dos vendedores se misturam às canções natalinas, tocadas ao vivo por pequenos grupos musicais. As crianças olham maravilhadas para os enfeites, enquanto os adultos, com uma caneca de svajak, o vinho quente temperado com especiarias, em mãos, se perdem em conversas, memórias e desejos silenciosos para o novo ano que se aproxima. O tempo parece desacelerar em Praga durante o Natal. As vielas do bairro de Malá Strana, com suas lanternas acesas e fachadas barrocas, convidam a caminhadas silenciosas. O som distante dos sinos da Catedral de São Vito ressoa como um chamado para a contemplação. E enquanto flocos de neve descem em espiral, há algo de profundamente poético no modo como a cidade se deixa envolver por esse espírito. Na Ponte Carlos, talvez o ponto mais icônico da cidade, artistas de rua desafiam o frio com violinos, harpas e flautas. Casais caminham de mãos dadas, trocando sorrisos e promessas. O rio Moldava corre calmo, refletindo as luzes douradas dos postes, como se ele próprio quisesse participar da celebração. O Natal em Praga não é apenas visual, ele é sensorial. É o cheiro de pão fresco vindo das padarias centenárias. É o gosto da cerveja escura servida em canecas de cerâmica nos pubs subterrâneos. É o toque das luvas de lã tricotadas à mão, vendidas em pequenas lojas escondidas entre becos. É o som dos órgãos das igrejas barrocas, tocando músicas que há séculos embalam as mesmas esperanças humanas. Na igreja de São Nicolau, os concertos natalinos reúnem moradores e viajantes em uma comunhão de emoções. Lá dentro, sob a abóbada pintada com cenas celestiais, as notas ecoam com uma clareza quase sobrenatural. Os olhos se enchem de lágrimas, não por tristeza, mas por uma estranha sensação de pertencimento, de fazer parte de algo maior, algo eterno. Há uma espiritualidade silenciosa no Natal praguense. Não importa a crença de quem visita. Todos são tocados por essa atmosfera que transcende o comercial e resgata o essencial. As tradições, passadas de geração em geração, mantêm viva a alma do povo tcheco. Famílias se reúnem para preparar o jantar da véspera de Natal, onde a carpa frita é prato principal, e antes da refeição, coloca-se uma escama do peixe na carteira, um gesto simbólico para atrair prosperidade. A televisão local transmite contos natalinos, filmes antigos que fazem parte da memória afetiva nacional. E enquanto o relógio se aproxima da meia-noite, os sinos das igrejas anunciam a chegada do momento sagrado. Muitos caminham até as missas do galo, envoltos em silêncio e reverência. Nova York. Nova York não apenas celebra o Natal, ela se reinventa, tornando-se um palco vivo de encantos e tradições que atravessam gerações. A jornada natalina começa oficialmente no Rockefeller Center. Lá, uma árvore colossal, meticulosamente escolhida e transportada de algum lugar remoto dos Estados Unidos, é erguida diante dos olhares hipnotizados de nova-iorquinos e turistas. Decorada com mais de 50 mil luzes LED e coroada por uma estrela de cristais Swarovski, ela se impõe como o símbolo máximo do Natal na metrópole. Ao seu redor,
A pista de patinação desliza entre os sons de risadas, quedas suaves no gelo e a trilha sonora clássica que ecoa pelos alto-falantes. Casais, famílias, amigos, todos compartilham o mesmo espaço congelado, criando memórias envoltas em cachecóis e gorros de lã. A Quinta Avenida, por sua vez, transforma-se em uma galeria de arte a céu aberto. Cada vitrine parece competir em criatividade e brilho, como se os grandes nomes da moda e do comércio se unissem numa conspiração silenciosa para surpreender os transeuntes. Bonecos animados, cenários em miniatura, florestas encantadas e trenós voadores criam narrativas que capturam o olhar e transportam o espírito para dentro de um conto de fadas urbano. É ali, caminhando entre vitrines, que muitos se lembram do que significa o Natal. Não apenas presentes, mas presença. O tempo desacelera, mesmo em uma cidade que jamais dorme. Pessoas se abraçam mais, sorrisos se tornam mais fáceis, os passos ganham outro ritmo, embalados por canções que parecem vir de um tempo esquecido, mas jamais perdido. No Central Park, a natureza se alinha ao clima de celebração. As árvores, agora despidas de suas folhas, assumem uma beleza melancólica, quase poética. O lago reflete as luzes da cidade, e ao redor dele, casais deslizam de mãos dadas enquanto a neve começa a cair, sutilmente, como se coreografada por um diretor invisível. Carroças puxadas por cavalos circulam o parque, cobertas por mantas vermelhas e guirlandas. Os sinos tilintam ao ritmo dos cascos, criando uma trilha sonora nostálgica que remete aos natais de antigamente, mesmo para quem nunca os viveu. Há uma sensação de reencontro, com o passado, com os sonhos e com a simplicidade do encantamento. Do Harlem ao Brooklyn, cada bairro encontra sua própria maneira de celebrar. Concertos de gospel ecoam em igrejas centenárias. Feiras de Natal invadem as praças com aromas de canela, chocolate quente e maçã caramelizada. Em Williamsburg, artistas independentes criam enfeites artesanais, enquanto grupos de amigos se reúnem em mercados natalinos para brindar com vinho quente e trocar histórias. O espírito do Natal não se limita à estética. Ele pulsa em gestos cotidianos. No doador anônimo que deixa gorjetas generosas, no voluntário que serve refeições quentes ao sem-teto, na criança que entrega seu brinquedo favorito para alguém que precisa mais. Nova York, neste tempo, se recorda do valor da generosidade e do poder transformador do afeto. E quando a neve se acumula nos telhados dos brownstones e as janelas se enchem de luzes intermitentes, uma nova paisagem se forma. Uma Nova York que, por algumas semanas, parece saída de um sonho. Os táxis amarelos cruzam avenidas cintilantes. O Empire State Building resplandece em vermelho e verde. E cada rua, iluminada como um palco, convida todos a fazerem parte deste espetáculo. Mesmo os que caminham sozinhos sentem-se acompanhados. Há algo de profundamente coletivo no Natal nova-iorquino. Talvez seja a maneira como a cidade inteira se sincroniza em harmonia rara. Como se por um breve instante todos compartilhassem o mesmo desejo: celebrar, agradecer, amar. Gramado, Rio Grande do Sul, Brasil. O Natal em Gramado, no coração da Serra Gaúcha brasileira, não é apenas uma data celebrada. É uma experiência que transcende o calendário, um mergulho encantado em um universo de luzes, cores e emoções. Gramado realiza o Natal Luz, um dos maiores eventos natalinos do mundo. Durante mais de 2 meses, a cidade se dedica inteiramente à celebração. São desfiles, espetáculos musicais, concertos, teatro ao ar livre e apresentações com fogos de artifício, tudo pensado para tocar o coração de quem passa por lá. O evento, criado em 1986, cresceu a cada edição, consolidando-se como referência internacional de natalidade e encantamento. Ao cair da noite, a rua coberta no centro de Gramado
se ilumina com 1000 tons dourados e prateados. Ali, o aroma de chocolate quente, canela e pinhão se mistura ao som de músicas natalinas que ecoam suavemente. É um convite ao aconchego, à contemplação e à partilha. Famílias inteiras se reúnem para ver o Papai Noel descer do céu, enquanto neve artificial cai suavemente, como um sonho que se realiza. A arquitetura germânica da cidade serve como pano de fundo perfeito para esse espetáculo. Casas com telhados inclinados, varandas floridas e luzes penduradas criam uma atmosfera de conto de fadas. Cada fachada se torna um cartão postal vivo, cada vitrine uma janela mágica para um universo onde tudo é possível. O Lago Negro, um dos cartões postais de Gramado, também se transforma. As águas tranquilas refletem as luzes e enfeites, enquanto cisnes e pedalinhos ganham adereços natalinos. Ali, casais e famílias passeiam à beira da água, enquanto canções de Natal, em diversas línguas, flutuam no ar como bênçãos. É impossível falar do Natal em Gramado sem mencionar o sentimento que tudo isso desperta. Não se trata apenas de uma celebração estética, mas de uma vivência emocional profunda. É como se a cidade convidasse todos a se reconectar com a essência do Natal: o amor, a solidariedade, a esperança. E é exatamente isso que os espetáculos buscam transmitir. Em um dos mais famosos, o Grande Desfile de Natal, personagens mágicos desfilam pelas ruas em carros alegóricos ricamente decorados. Anjos, duendes, soldadinhos de chumbo e, claro, o bom velhinho interagem com o público, que vibra, se emociona e, muitas vezes, se deixa levar pelas lágrimas. As crianças, em especial, vivem esse momento com intensidade rara. Para elas, o Natal em Gramado é a confirmação de que a magia existe. Seus olhos brilham com cada nova luz acesa, com cada nota musical, com cada abraço que recebem de um personagem encantado. Mas os adultos também não ficam imunes. Em Gramado, até os mais céticos se permitem acreditar, nem que seja por uma noite. A cidade entende que o Natal é também tempo de reflexão. E por isso, durante o evento, há espaço para a espiritualidade, para a celebração do nascimento de Cristo. Igrejas recebem fiéis e turistas em missas especiais, e há apresentações que retratam o presépio vivo, resgatando o verdadeiro sentido da data. Zurique, Suíça. O Natal em Zurique, a maior cidade da Suíça, é um espetáculo de tradições seculares e elegância alpina, onde o tempo parece desacelerar para permitir que cada detalhe da temporada seja plenamente apreciado. Caminhar pelas ruas de paralelepípedos do centro histórico é como adentrar um conto de fadas europeu. As fachadas medievais se enfeitam com guirlandas, velas e enfeites artesanais. Cada vitrine, iluminada com cuidado, conta uma pequena história de Natal. É como se Zurique se tornasse, por algumas semanas, um palco silencioso onde a magia atua sem esforço. No coração da cidade, o tradicional Christkindlmarkt, o mercado de Natal da Estação Central, surpreende até os viajantes mais experientes. Instalado dentro de uma das maiores estações ferroviárias da Europa, abriga dezenas de chalés de madeira decorados com precisão suíça. Ali, os visitantes encontram desde artesanatos refinados até iguarias locais como raclette, bratwurst e vinho quente com especiarias. No centro do mercado, um dos maiores destaques, a imensa árvore de Natal, decorada com milhares de cristais Swarovski. Ela brilha com intensidade, refletindo nas janelas de vidro da estação e nos olhos maravilhados de quem passa. É impossível não parar, admirar e sentir-se pequeno diante de tanta beleza. As tradições suíças ganham nova vida durante essa época. O Samichlaus, como é chamado o Papai Noel na região de língua alemã, faz aparições em diversos cantos da cidade,
distribuindo nozes, tangerinas e doces para as crianças. Muitas delas, vestidas com roupas de inverno em tons vermelhos e verdes, percorrem os mercados com canecas de chocolate quente nas mãos, os olhos atentos à espera de uma nova surpresa. Outro marco do Natal em Zurique é o espetáculo de luzes Lucy, que transforma a Bahnhofstrasse, uma das avenidas comerciais mais luxuosas da Europa, em um corredor de estrelas. Milhares de pequenas lâmpadas LED flutuam sobre as cabeças dos transeuntes, formando um teto celestial que acompanha os passos dos visitantes até o lago. Zurique não é feita apenas de consumo e vitrines brilhantes. Durante o Natal, a cidade revela seu lado mais introspectivo. Em igrejas históricas como a Grossmünster e a Fraumünster, concertos de música clássica ecoam sob as abóbadas góticas, criando momentos de contemplação profunda. O som dos corais, a harmonia dos instrumentos e a acústica sagrada do espaço criam uma atmosfera quase transcendental. As margens do rio Limate também se enchem de vida. Artistas de rua se apresentam em pequenas praças, tocando harpas, violinos e instrumentos folclóricos. O frio é amenizado não só pelos aquecedores externos e pelas mantas oferecidas nos cafés, mas também pelo calor humano que transborda de cada sorriso trocado. A neve, quando cai, é o toque final de um cenário que parece pintado à mão. Telhados cobertos de branco, árvores adornadas com luzes que brilham sob o gelo, o som suave dos sinos das igrejas marcando as horas. Tudo colabora para criar uma Zurique quase onírica. E mesmo quando a neve não vem, o frio do ar e o calor dos encontros criam uma dualidade perfeita que é a essência do inverno europeu. A gastronomia natalina é outro capítulo à parte. As padarias oferecem biscoitos tradicionais como os Mailänderli e Zimtsterne, cobertos com açúcar e canela. Os mercados vendem Glühwein fumegante, servido em canecas colecionáveis que cada visitante leva como lembrança. Queijos, chocolates artesanais, castanhas assadas e pão de mel complementam a experiência sensorial. Há algo de profundamente humano no Natal em Zurique. Talvez seja a mistura entre a precisão suíça e a alma calorosa dos seus habitantes. Ou talvez seja a própria cidade com sua história milenar que nos convida a desacelerar, a observar, a lembrar o que realmente importa: a presença, o afeto, a esperança. Gdańsk, Polônia. Em Gdańsk, na costa do Mar Báltico, o inverno chega como um sopro ancestral, tingindo os telhados medievais com um branco sereno. É dezembro. O frio se infiltra pelas vielas de paralelepípedos, mas a cidade pulsa com uma energia diferente. Uma energia antiga, que ressurge todos os anos como um eco de tradições profundamente enraizadas. É Natal em Gdańsk. No coração da cidade, a longa rua, ou Ulica Długa, transforma-se em um corredor de luzes douradas. Lanternas pendem de fachadas góticas e renascem reflexos nas vitrines das confeitarias. O som de corais infantis mistura-se ao tilintar dos sinos, enquanto as pessoas caminham de mãos dadas, embaladas por uma atmosfera quase mística. Ali, o Natal não é apenas uma data, é uma promessa de continuidade, um rito de passagem que abraça o passado e o presente. Os mercados natalinos em Gdańsk não são apenas feiras de produtos, são palcos vivos de uma memória coletiva. As barracas de madeira decoradas com ramos de pinheiro e estrelas douradas exalam o aroma de amêndoas torradas, pierogi fumegantes e vinho quente com especiarias. Cada esquina guarda um detalhe que parece saído de um conto antigo. Um boneco de neve feito à mão, uma guirlanda bordada por artesãos locais ou um presépio talhado em madeira do século passado. Crianças patinam na pista de gelo da Praça Targ Venglovi, suas risadas se elevando como vapor no ar gelado. Os casais trocam olhares cúmplices sob os arcos iluminados.
Um Papai Noel de barba longa e túnica bordô distribui doces enquanto, ao fundo, violinos tocam melodias folclóricas. Há algo profundamente comovente nessa mistura de inocência e nostalgia. Um sentimento de que o tempo desacelera e tudo volta a fazer sentido, mesmo que por alguns dias. Em Gdańsk, o Natal se escreve também com a história. Com cada pedra dos edifícios renascentistas, com cada cicatriz das guerras que tentaram silenciar a cidade. Mas ela resistiu. E hoje ressurge a cada dezembro como uma fênix silenciosa, adornada com fitas, luzes e esperança. O passado não é apagado, mas acolhido. E as celebrações ganham um peso simbólico, como se cada vela acesa nas janelas dissesse: sobrevivemos, estamos aqui, e ainda acreditamos. Nas igrejas, os concertos ecoam entre colunas seculares. O órgão da Basílica de Santa Maria estremece as paredes com hinos que parecem subir ao céu como preces. Os fiéis se reúnem não apenas para rezar, mas para agradecer. Pelas pequenas dádivas, pelos reencontros, pelo simples fato de respirar. E mesmo quem não professa uma fé específica, sente-se tocado por essa aura de reverência e beleza. Na margem do rio Motuava, as luzes do mercado se refletem nas águas escuras, criando um espetáculo silencioso. As gôndolas atracadas balançam suavemente, como se também participassem do encantamento. Lá, é possível ver casais trocando votos, turistas encantados registrando cada detalhe e moradores locais que, ano após ano, voltam para reviver a magia. Porque o Natal em Gdańsk é isso, um retorno. Um reencontro com algo essencial, que muitas vezes esquecemos no corre-corre do cotidiano.